Então, boa noite a todos e a todas. Na pessoa aqui do Sargento Almir, gostaria, né, de cumprimentar aqui os senhores e a senhora vereadora, aqui os assistentes, as assistentes parlamentares, a equipe aqui de comunicação da Câmara. Gostaria de cumprimentar também meus colegas da Prefeitura, aposentados, ativos, pensionistas, aqui representante aqui do sindicato, a senhora Marileia, e membros da sociedade civil aqui presentes. Também todos que nos acompanham pelas redes sociais. O Previjan é uma autarquia criada pela Lei 1306 de 2000, dotada de autonomia administrativa, patrimonial e financeira, tem o objetivo de garantir aos servidores públicos municipais efetivos e seus dependentes a subsistência após a conclusão da vida laborativa. A diretoria do Previjan, a diretoria executiva é composta por mim, Edivaldo José da Silva, diretor-presidente, pelo senhor Magno Ferreira, diretor administrativo financeiro e hoje vice-presidente, a senhora Vilma Bezerra Gonçalves, a nossa diretora de benefícios, e assessoria jurídica, Rosiane Carmanini. Então, agradeço a vocês, a equipe, por estar aqui presentes e por somar muito ao Previjan. O Previjan, ele é composto por órgãos colegiados. Muitas vezes as pessoas veem muita pessoa do diretor-presidente lá no Previjan, mas a direção do Previjan não pode fazer nada praticamente sem consultar os seus colegiados, os seus conselhos. E esses conselhos do Previjan são compostos de membros indicados pelo Executivo, pelo Legislativo e pelo Sindicato Sindijana Municipal. Então, toda a administração do Previjan, né, de conselhos, são indicados por esses órgãos. Então, nós temos o Conselho Deliberativo, né, são 5 membros. Hoje compõem o Conselho Deliberativo o senhor Elias, professor, Yolanda, que é vice-presidente do Sindijana, Ivo Nunes, doutora Ana Lúcia, Rita, senhora aposentada, Ivo, membro da diretoria do Sindijana também. Do Conselho Fiscal nós temos Vilma Bezerra, Gabriel Sérgio de Souza, Rafael Teixeira Silva. Do Comitê de Investimento, aqueles que operam junto à assessoria financeira do Previjan, nós temos aqui o senhor Dian, que é o coordenador do setor de tributos da Prefeitura Municipal de Janaúba. Eu também faço parte do Comitê de Investimento, e o senhor Rafael Silva Teixeira, que faz parte da comunicação da Prefeitura. Então, cada um de nós com as nossas responsabilidades, nada passa no Previjan que não seja analisado pelo Conselho Deliberativo. O Conselho Fiscal acompanha toda a questão financeira do Previjan, e o Comitê de Investimentos é o responsável, é preocupado em fazer as boas aplicações do Previjan. O Previjan é composto também com várias assessorias, né? Nós temos a assessoria financeira, uma das melhores do país, é a Lema, em diversos lugares que a gente participa, que nós participamos de seminários, eles encontram-se dando palestras sobre a parte financeira. O mercado financeiro não é fácil. Também nós temos aqui presente aqui hoje na Câmara Municipal o senhor Tiago Fernandes, de uma pessoa muito sábia, que faz avaliação atuarial anual para o Previjan. Todo Instituto de Previdência tem que ter um atuário. O atuário, ele apresenta a realidade do Instituto, do regime próprio, naquela situação, naquele ano, naquele momento. Então, todos os anos, é obrigatório fazer
avaliação atuarial. Essa avaliação atuarial ela é apresentada tanto para o Conselho Deliberativo do Previjan, em seguida a gente apresenta para o Executivo, para os secretários, o prefeito, e por último a gente vem aqui à Câmara, todos os anos a gente vem e apresenta também a avaliação atuarial. Nela a gente mostra toda a realidade, a situação financeira do Previjan, presente e a necessidade futura. Eu não vou falar muito porque Tiago é o doutor, né, na questão atuarial, mas mostra a realidade presente e o que necessita para garantir a aposentadoria dos senhores e senhoras servidores municipais de Janaúba. Então, hoje, o Previjan possui 616 aposentados e 117 pensionistas, totalizando um total de 733 entre aposentados e pensionistas. Hoje, o vereador pediu aqui, vou repetir, hoje o servidor possui aposentados 616 e pensionistas 117, o total 733. Então, nós temos uma folha altíssima do Previjan hoje, né? O Previjan tem uma folha de R$ 2.830 mil mensais. 2 milhões. Eu falo 2 mil, eu falo todo dia. A doutora Josiane falou, Edvaldo, você fala com tanta simplicidade, mas a gente fala todos os dias, né? A gente aplica 2 milhões aqui, ali, acolá, mas 2 milhões e 700 mil reais a gente paga de folha hoje no Previjan. O saldo do Previjan, em janeiro de 2025, era de R$ 72.140.147,24. 72 milhões em janeiro. Em dezembro de 2025, a carteira do Previjan era de R$ 78.458.584,02. Hoje, em abril, a carteira do Previjan é de R$ 80 milhões. Graças a Deus aos bons investimentos que têm sido feitos no Previjan. Vocês podem falar, em janeiro de 2025 tinha 72 milhões. Hoje tem 80 milhões a carteira do Previjan. Aumentou. Graças às aplicações financeiras do Previjan. A meta atuarial para o ano de 2025 era de 9,68%. O Previjan teve uma rentabilidade de 15,55%. Então, dessas aplicações é que o Previjan está somando, né, está aumentando a sua carteira. Porque os repasses municipais atualmente, já mais de ano, estão sendo inferiores ao que são gastos, são pagos de folha. Então, o Previjan, além de estar resgatando das suas aplicações em torno de 350 mil mensais, ainda elevou o patrimônio. A gente fala assim, a gente pede aqui a Casa Legislativa, a gente vê os senhores e as senhoras, a aplicação de cada um. Vocês são os nossos representantes de toda a sociedade de Janaúba. E vocês também, a gente pede um olhar de muita atenção para o Previjan, principalmente a partir das nossas apresentações aqui anuais, né? A gente apresenta o ano, mostra a realidade do Previjan, que está muito frágil, porque esses 8 milhões que teve aí, a gente pode considerar a maior, é um valor irrisório ainda, que precisaria para manter as futuras aposentadorias do Previjan. Fala assim, aumentou pouquíssimo, que esse valor deveria ser muito, muito maior para poder garantir as aposentadorias. Haja vista o crescimento da folha de pagamentos do Previjan. Dentro de pouco tempo, essa folha multiplica, porque há muitas aposentadorias e poucos novos ingressos. E, com isso, a proporção diminui muito.
né? Há 10 anos atrás, quando nós assumimos o Previjan, em 2015, tinha 299 aposentados, 300 aposentados, para 1.500 efetivos. Era 5 efetivos para cada aposentado. Hoje, a Prefeitura tem em torno de 1.070 servidores ativos para quase 800 aposentados. A proporção é 1,4,5% aí. Então, exige-se o concurso público urgente, né? A gente pede o Previjan, nós da diretoria já fomos ao Ministério Público várias vezes. Há tempos que a gente vai na Prefeitura, reúne com o Executivo, cobrando concurso público aqui na Câmara. A gente vem aqui conversar constantemente com o nosso presidente, o sargento Almir, né, solicitando o concurso público para que o Previjan venha sanar, né, melhorar a saúde financeira. Talvez não resolva todos os problemas do Previjan, mas com certeza vai dar um alívio bom. Aqui a gente tem os senhores e as senhoras que deram a vida pelo Previjan. Às vezes, eu estou saindo de uma reunião lá do Executivo, a gente reúne constantemente, né? Eu, o senhor Tiago e a doutora Josiane estivemos agora 4 horas até agora na reunião com o Executivo, apresentando novamente a realidade atuarial. Mas eles pediram uns levantamentos e a gente foi lá apresentar. E uma fala que eu expus lá para eles, a questão, o prefeito cuida muito bem da cidade, mas tem que cuidar muito do Previjan também. O Previjan entrou no vermelho nessa administração no sentido de arrecadar menos do que... Porque o Previjan, ele vai garantir o futuro, ele deve... O que vem de repasse patronal e funcional deve ser somado com as suas aplicações para garantir as aposentadorias. Se o repasse está sendo inferior, consequentemente, né, a gente não vai conseguir manter isso aí. Dentro de pouco tempo, vai inverter a situação. Vai começar a diminuir o valor da carteira do Previjan. Então, é isso, né? Eu gostaria de repassar um pouco agora. Pode passar. Um pouco sobre o relatório de investimento do Previjan. Gente, isso aqui que a gente vai repassar agora, o Previjan é muito, muito transparente mesmo. Se vocês entrarem no site previjan.mg.gov.br, vocês vão ver todas as atas das reuniões das diretorias dos colegiados do Previjan e também os relatórios de investimentos. Esse aqui mesmo está lá no site do Previjan. Então, aqui é o relatório de investimento de 31 de dezembro. A gente possuía lá em janeiro, como eu tinha dito aqui, só que está aqui bem abaixo aqui, 72 milhões. E em dezembro, 78 milhões. Pode passar, Tiago? Aqui nós temos os fundos de investimentos onde o Previjan aplica, com assessoria financeira. Aqui ao todo está dando 21 fundos de investimento. Nós temos maior cuidado de aplicar toda a receita do Previjan. Por quê? A gente viu recentemente a questão do Banco Master, né? Então o Previjan não aplica nesses tipos de órgãos de financeiros. Por quê? Diariamente, eu falo diariamente a forma de falar, mas constantemente vem pessoas de bancos diversos do país lá conversar com nós da Previjan, buscando aplicações financeiras. Quando o gerente chega em Janaúba, de qualquer banco que chega, ele não vem à Câmara e não vai à Prefeitura primeiro ver o prefeito. Ele vai ao Previjan cumprimentar, a gente recebe com todo carinho, porque o Previjan tem muito dinheiro, quase ninguém aqui em Janaúba, né, nenhuma empresa talvez tivesse 80 milhões parado aí para ser aplicado. Então, nós temos maior cuidado em relação às aplicações. A gente aplica em bancos oficiais. Aqui em Janaúba a gente aplica em todos os bancos aqui. Os recursos nossos estão aplicados aqui no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, no Itaú, no Bradesco, no Santander. Então, todos esses bancos onde se encontram os recursos do Previjan.
Então, aí a gente está ali distribuído naqueles fundos de investimentos. Aqui nós temos os percentuais em cada instituição financeira que são aplicados. Pode passar, Thiago. E o percentual... Vou ficar daqui para enxergar melhor. Pode falar. Então, o percentual aqui... é o prazo de resgate, né? Que isso é a questão mais técnica. A gente tem... Quando a gente aplica na renda fixa, os prazos de resgate é rápido. Na renda variável, em ações, né, nós temos até de 23 dias. Quanto maior o risco, né, mais dias deve ficar aplicado. Aqui nós temos os artigos, né, artigo 7, título do governo federal, artigo 8º, já é ações, Bolsa de Valores. Pode passar, João. Os fundos estruturados e fundos imobiliários. Aqui nós temos a porcentagem que o Provijan pode aplicar durante o ano em cada fundo desse aí, né? Então, é um relatório que talvez a gente não precise, vocês podem ver depois lá no site do Provijan, senão eu vou tirar o tempo aqui da apresentação do atuário. A gente tem, parece, 40 minutos, né, Sargento Almir, para fazer a apresentação. É isso. Então, eu queria dizer aos senhores e senhoras, né, que, principalmente aos servidores municipais, que visitem nosso site. A questão da transparência do Provijan existe, né, é necessária, é obrigatória. A gente faz reuniões, auditoria, todo ano a gente faz auditoria. Aqui a gente já fez algumas aqui na Câmara, a gente fez umas online, outras lá no Provijan, mas a gente não passa um ano sem fazer audiência com os servidores, mostrando a realidade do Provijan. E, então, era isso, né? Vocês podem visitar o site e ver melhor. E, no mais, visitar também o Provijan. A gente está lá disponível para isso. Nós somos servidores igual aos senhores e senhoras. Nós cuidamos do que é seus e que é nosso também. Eu vou aposentar pelo município. Então, a gente cuida muito bem daquilo que é nosso, naquilo que nos cabe. Quando a gente vai falar do déficit atuarial, aí não é culpa mais do presidente, nem da diretoria do Provijan. São outras realidades. Existe um déficit atuarial? Existe, né? Mas que deve ser pago em 23 anos. Também não é um valor presente. Eu agradeço os senhores e as senhoras pela atenção, ao presidente da Câmara aqui pela oportunidade. Eu me encontro sempre à disposição, se precisar vir, pode chamar que eu venho aqui. O vereador Augusto Wagner tem marcado presença lá, feito muitos questionamentos. A gente está à disposição, viu, vereador? No mais, estou à disposição dos senhores e senhoras aqui presentes também. Sobre o concurso público, o Provijan é para se entender o seguinte: o maior interessado em concurso público é o Provijan. Alguém pode perguntar por que o Provijan anda brigando para a Câmara e para o município fazer concurso e o Provijan não faz concurso. Nós aqui estamos cobrando dia e noite. Aqui tem vários ofícios aqui que eu posso mandar até de outras gestões aqui, daqui do Legislativo, que a gente cobra. A gente já apresentou aqui, ó, a Prefeitura com 2.100 e poucos servidores contratados, 1.100 efetivos e 100 concurso público. E o Provijan não realiza o concurso por um único motivo. A gente foi na Alcotec, em Montes Claros, contratar a banca para fazer o concurso, mas nós temos que atualizar o nosso plano de cargos e salários. O Provijan não tem autonomia de mandar nenhum projeto de lei para a Câmara. Está lá na Prefeitura, tem, ó, se tivesse enviado, se a Prefeitura, se o Executivo tivesse enviado para cá, a gente já tinha feito concurso há anos atrás. Eu todo dia, se entrega o plano de cargos e salário nosso hoje, amanhã, eu estou na Alcotec para realizar o concurso do Provijan. Mas a gente cobra também a posição. Eu acho que a gente pede a posição dos senhores vereadores. Aqui, a gente fica aqui, eu queria exaltar a aposentada Margot Mércia,
que fizeram um movimento tão bonito e recente, não precisaria de pessoas aposentadas que deram uma vida de serviço para Janaúba, né? Se Janaúba tem todo esse brilho, todo esse respaldo, todas essas palmas daí de fora, que Janaúba cresce e é bonita, deve-se muito ao servidor público municipal. E eles deram a vida trabalhando. Agora, a gente vê um servidor aposentado vir aqui à Câmara cobrar uma coisa tão simples, né? Que eu acho que a Câmara deveria estar cobrando. Por quê? Eu acho que na semana que vem algum vereador poderia convocar o presidente, convocar alguém da prefeitura para usar a tribuna para falar sobre o concurso público. Não é porque às vezes a gente faz faixa, a gente briga muito e o executivo está lá, calado, né? E se falasse aqui, se pontuasse aqui... Tá. E a gente sempre pede, a gente sempre teve conversando com o sargento Almir, ele garantiu o concurso, mas eu acho que não custa nada, né, de pontuar algumas também. Falar, gente, nós estamos assim, assim, assado. Né, assim, está caminhando em prazo de 5, 10 dias, 20 dias, daqui está assim, formou-se uma comissão aqui de vereadores que está fazendo determinados levantamentos. Apresentar para a sociedade, para os servidores, acho que é interessante também. Então, na minha parte, eu agradeço, senhores e senhoras, viu? E que Deus abençoe o trabalho de seus. Eu gostaria de parabenizar o professor Edivaldo. É importante, professor, pensar na saúde financeira do Previjan. Esse posicionamento é fato. Com relação à questão do concurso da Câmara, quem estava na reunião passada e acompanha as reuniões através das redes sociais, viram que nós estamos em andamento com o concurso, a parte interna. Concurso não se faz no instalar de dedos, o senhor também tem conhecimento disso. Quando o senhor vem na tribuna e fala, mencionando a Câmara, hoje eu conversei com o senhor por telefone, e o senhor sabe muito bem que eu falei com o senhor que a Câmara está fazendo o papel dela, e em breve estaremos publicando o edital. Tá? Eu sei que, eu até vou usar uma fala bem direta aqui, existe um descrédito muito grande, porque muitos presidentes que por aqui passaram não fizeram concurso. E o meu compromisso é de fazer o concurso. Dona Messi esteve aqui com Margot ano passado, cobraram o concurso. Talvez o senhor não está nem acreditando que eu estou falando aqui. Talvez o senhor está no descrédito que o presidente é mais um que está falando que não vai ter concurso. Então, estou sendo bem claro, né, que nós vamos fazer o concurso, e é legítima a manifestação dos senhores. Ok? Mas eu agradeço e parabenizo o senhor. Palavra, presidente. Gente, o sargento Almir, ele realmente nos recebe muito bem, mas a doutora Josiane vem constantemente. Ele passa muita confiança em relação a isso. Não é a fala talvez pejorativa, assim, passa confiança, né? Parece que a pessoa não tem essa credibilidade, mas o senhor é uma pessoa muito comprometida. Eu tenho visto aqui a direção da casa, a fala muito contundente, e a gente acredita sim, nós acreditamos que o senhor vai fazer o concurso logo. Obrigado. Viu? Com a palavra, vereador Augusto Wagner. Boa noite a todos, novos colegas, público aqui presente, pessoal que nos assiste de casa. Edivaldo, eu recebi o ofício aqui hoje, né, que eu tinha feito para você alguns dias atrás, perguntando se o município, né, estava pagando em dias com a lei lá de 2019. E, de acordo com o ofício, ele não está cumprindo a lei, correto? Não está pagando tudo. Tem um saldo aí de 10 milhões que ele deveria ter repassado. Eu vou procurar a lei do último parcelamento que o município fez, que tem aqueles refis de 200 e tantas parcelas, que geralmente naqueles parcelamentos, tem cláusulas que o município não pode ter mais dívida a partir daquela data. Então, desde 2020, o município vem deixando de pagar, correto? Uma parte. Diante disso, qual foi a sua posição a respeito desses valores que não estavam sendo pagos, que é os 6% lá do aporte? Você tomou alguma providência? Denunciou no Ministério da Previdência, no Ministério Público, no Tribunal de Contas, alguma coisa nesse sentido? Sim. Vou explicar aqui agora. Olha, gente, o Previjan tem junto ao Executivo 10
parcelamentos, né, 10 termos de parcelamento, 10 parcelamentos em dia. O município repassa mensalmente, a administração repassa até dia antes, nunca atrasou os parcelamentos. Aquelas dívidas que nós tivemos de gestões anteriores do município. Outra forma de repasse são os valores descontados dos senhores e das senhoras, os 14%, são repassados mensalmente. Outra forma de repasse é a parte patronal, que todo patrão deve passar a alíquota patronal. Também o município repassa mensalmente. Então, e a outra forma de repasse que existe é a forma de aporte referente à avaliação, o déficit atuarial. Então, o município repassa de três formas para o Previjan valores. Um é referente aos parcelamentos, repassa certinho. Referente aos descontos previdenciários, passa certinho também. A parte e o outro é o aporte, né, que passa referente ao déficit. O senhor Tiago vai explicar o que é déficit atuarial daqui a pouco, mas esses valores, o que acontece? Né? O município estava passando referente a uma lei que foi aprovada em 2019. Então, nós temos aí praticamente 6 anos que o município utiliza uma lei antiga. E os valores não são atualizados. Esses valores devem ser, conforme a avaliação atuarial feita anualmente, serem reenviado um novo projeto de lei para aqui, para o Legislativo, para ser aprovado. Só que o município não envia projeto de lei para a Câmara para ser aprovado. Utiliza uma lei, então, aí repassa cada vez menos. A pergunta do vereador Wagner, referente, é um outro questionamento que eu acho que, eu não sei, o senhor Tiago vai explicar para a gente aqui, referente a essa diferença que anda passando, que até mesmo foi ele que respondeu. Tá. Outra questão, quanto ao projeto de lei, no ano passado eu fiz um requerimento pedindo para o prefeito fazer esse projeto, encaminhar. Aí o Jabas respondeu, no ano passado, que estava dependendo de fazer o censo, que está sendo feito agora. Mas você disse que não tinha nada a ver. Esse ano eu tornei mandar o requerimento pedindo para ele mandar o projeto de lei para fazer a correção, né, do atuarial. Aí ele mandou uma resposta falando que vocês estão fazendo um questionamento do Ministério da Previdência para ver se o valor que está pagando está correto. Você recebeu essa resposta? São 2 respostas que deram, que não tem nada a ver, totalmente fora de contexto, que deu para o vereador Wagner. Perguntou a respeito da avaliação atuarial do ano passado, por que não foi enviada para a Câmara. Respondeu que tem a ver com o censo. Não tem nada a ver de censo. É claro que o censo vai atualizar as informações. O censo é feito a cada 5 anos, é obrigatório, é uma exigência da Secretaria de Previdência da União. A gente não tem como não fazer o censo previdenciário. Mas o censo não dificulta, não atrapalha em momento nenhum a aprovação da avaliação atuarial aqui na Câmara. Por quê? São pegos resultados de até 31 de dezembro da situação de todos os servidores do município. Ativos, aposentados, salarial, quantas mortes teve, quantas admissões teve, as aplicações financeiras. Então, a avaliação atuarial vê toda essa situação e não tem nada a ver com a questão do censo atuarial. A outra resposta, né, porque não enviou até agora, é obrigatório, nós temos a obrigação de apresentar a avaliação atuarial para o município até 31 de março de cada ano. Assim que a gente apresentar, eles têm que enviar para cá. Não tem outra desculpa, não tem outra situação. Não tem nada do que eles responderam para o senhor. Tá, mas e quanto ao valor que não pagou, qual foi sua providência? O que você fez? Você fez alguma coisa? Soube que não está pagando o total? Você tomou alguma atitude? No Ministério da Previdência, ou do Tribunal de Contas, ou no Ministério Público, para cobrar do município, para fazer pagar as contribuições do aporte, os 6%? Sim. Você fez o quê? A Secretaria de Previdência, a gente informa bimestralmente toda a situação e a gente pede para tomar previdência. A questão é o seguinte, porque a Secretaria de Previdência é um órgão federal, né? Então, as medidas que cabe ao Previjan de tomar de informações para o Tribunal de Contas e Secretaria de Previdência, a gente toma. Só que as medidas, as ações
da Secretaria de Previdência não é simplista, né? Assim, a gente informa, a obrigação nossa é de informar. A gente está fazendo isso mensalmente. E não tem um único mês que a gente não cobra atualização do município. Todo mês vocês podem ver lá que tem o ofício do Previjan cobrando do município. E todo ano a gente vem aqui também apresentar para os senhores, que os senhores também podem muito bem, como, né, representantes nossos, de ir lá cobrar do município também, a partir de manhã já pode falar por que não repassa para o Previjan. Vocês são os nossos fiscalizadores. A gente tem informado os órgãos competentes. Então tá, eu agradeço. Vou passar aqui a palavra para o nosso atuário, Presidente. Tiago. Com a palavra o vereador Tarcísio. Boa noite a todos. Eu vou só ratificar aqui o que o Wagner está falando, Edivaldo. Primeiro, parabenizar vocês por estarem aqui dando explicações, mas na própria lei de 2019, na própria lei já fala no artigo 1º do inciso 6º, conforme vocês falaram aqui mesmo, já prevê esse reajuste aí da correção monetária. Quer dizer, na própria lei de 2019 já tem. Então, nessa própria lei já está embasado esse reajuste. Então, eu acho que a fiscalização, isso aí já é uma questão de poder judiciário. Se a própria lei já fala que tem que reajustar por correção monetária, eu acho que vocês, desculpa a crítica, vocês estão pecando um pouco não e ser mais incisivo nisso aí. Com relação ao concurso, nós tivemos uma reunião hoje aqui sobre a LDO, com o doutor Jarbas e o secretário Edilson, e nós cobramos sobre o concurso público, e a informação que nós temos é que vai ser da Prefeitura, do Jarbas e de Edilson, secretário de Planejamento, que vai ser feito o concurso da Prefeitura em torno de 700 pessoas para a área de educação e também o concurso da Previjan, 5 ou 6 pessoas. 5 pessoas. Então, foi informação que eles deram hoje pela manhã, que foi uma indagação até feita por mim e por alguns vereadores, e que seria feito esse ano esses 2 concursos. É só para informação, é a informação que eu estou trazendo aqui para vocês. Obrigado, presidente. Eu queria que você explicasse essa questão aí, fala que a gente está informando os órgãos, então, direitinho. Mais uma vez, agradecer o professor Edivaldo, e fica à vontade o atuário, Tiago. Obrigado, presidente. Agradeço a oportunidade. Aproveito para cumprimentar todos os vereadores aqui presentes, satisfação estarmos juntos, a todos os servidores. É uma honra, né, poder servir com vocês, ajudar na busca desse equilíbrio do Previjan. A nossa ideia aqui, eu até fazer de forma sintética também, para não comprometer ainda mais o tempo de todos, é trazer os principais resultados da avaliação atuarial, agora do exercício de 2026, do Previjan. A avaliação atuarial é um estudo que a gente faz visando o futuro. O que a gente espera que ocorra de agora em diante, né? Os números que o Edivaldo apresentou até esse momento se refere ao que foi observado da constituição do Previjan até a presente data. E o que a gente busca fazer nesse estudo é, observado tudo o que ocorreu até esse momento, o que a gente projeta para o futuro. Então, de acordo com a atual massa de servidores ativos, aposentados, pensionistas do município, de acordo com o atual plano de custeio instituído na legislação municipal, de acordo com o patrimônio que já foi acumulado até esta data, o que a gente projeta de agora em diante? Ou, na verdade, o que deveria ter ocorrido no passado para o Previjan estar equilibrado agora, para a gente ter a garantia que o Previjan conseguiria pagar as aposentadorias e pensões até o último dia de vida de cada servidor. Então, é basicamente essa resposta que a gente busca ao elaborar esta avaliação atuarial. E aí só trazendo, né, uma importante informação que, de acordo com as normas do Ministério da Previdência, esses resultados, né, estão posicionados aqui em 31 de dezembro de 2025, com exceção da base de dados, tá, que se refere a setembro do ano passado, seguindo os aspectos legais do Ministério da Previdência, que regulamenta, tá, a elaboração desta avaliação atuarial. Basicamente, o que a gente busca ao elaborar esse estudo é cumprir o que está disposto no artigo 40 da Constituição Federal. O artigo 40 diz que o regime próprio precisa obrigatoriamente ter caráter contributivo e é necessário a gente preservar o seu equilíbrio financeiro e atuarial.
E preservar o equilíbrio financeiro e atuarial significa a gente garantir que as contribuições instituídas em lei do município, somado ao patrimônio que já foi acumulado pelo Previjan no passado, serão suficientes para pagamento de todas as aposentadorias e pensões. Mas não as aposentadorias e pensões desse ano. As aposentadorias e pensões que já foram concedidas até o último dia de vida de cada servidor, mas também daquelas que estão a conceder. Dos servidores que ainda estão contribuindo, a gente tem que verificar se até a data de aposentadoria dele, o Previjan vai conseguir acumular o patrimônio para pagar o benefício dele enquanto ele sobreviver. Então, a gente está analisando os próximos 80, 90 e até 100 anos em algumas determinadas situações. Então, apesar do que a gente vai apresentar para vocês, né, em termos de déficit, de insuficiência financeira, não significa que nessa data o Previjan não tem dinheiro para pagamento das pensões e aposentadorias. O que ele não garante isso é o longo prazo, é durante toda a sobrevivência dos servidores. Por isso, nós precisamos fazer adequações pontuais, né, na estrutura do regime próprio para buscar esse equilíbrio financeiro e atuarial. E o ponto de partida da elaboração da avaliação atuarial é a gente apurar as informações cadastrais dos servidores ativos, aposentados e pensionistas. Porque é através da informação de cada servidor que a gente vai apurar quanto que eu preciso arrecadar de contribuição sobre aquele segurado para eu conseguir pagar o benefício dele quando ele se aposentar. Então, aqui a gente obteve, de acordo com as informações, na database de setembro de 2025, há um total de 1.091 servidores ativos. Lembrando, nós estamos apresentando aqui os dados de setembro, o Edivaldo trouxe dados mais atualizados. Total de 610 aposentados, 610 aposentadorias, e um grupo de 94 pensões. Aqui a gente consolida as cotas de uma mesma pensão, por isso um número levemente inferior àquele que o Edivaldo apresentou, totalizando 1.795 servidores. Com essa característica da massa de segurados, a gente vê que o Previjan hoje já deveria ter um alto patrimônio constituído, porque ele já tem um alto grau de maturidade. Significa que já tem muitos benefícios concedidos em relação ao total de participantes. A gente tem menos de 2 servidores contribuindo para cada benefício que já foi concedido. Se eu pegar aqui a relação da folha de aposentadoria e pensão, já representa quase 80% do salário do servidor ativo. Então, hoje, se a gente fosse estruturar o Previjan apenas arrecada contribuição, paga benefício, ele precisaria ter uma arrecadação de quase 80% sobre o salário do servidor para conseguir pagar as despesas mensais. Mas lembrando, a estrutura de equilíbrio da Previdência não é apenas essa relação. O Previjan precisa constituir um patrimônio para pagamento do benefício. Então, ter essa situação não necessariamente é um problema. Passa a ser um problema quando, no passado, por diversas situações, o patrimônio acumulado hoje não se faz suficiente, né, para a garantia da cobertura do benefício desses segurados até o último dia de vida de cada servidor. Trazendo aqui um histórico dessa massa de participantes, a gente observa 2 cenários distintos. Primeiro, em relação aos servidores ativos, temos observado consecutivas reduções. Lá em 2023, tinha um total de 1.310 servidores, chegando agora, né, 1.091, ou seja, frisando essa necessidade de admissão, de trazer novos contribuintes, ao passo que o quantitativo de aposentados e pensionistas vem crescendo ano após ano. As aposentadorias saltaram de 455 para 610 aposentadorias agora, um aumento de quase 50% nesse período aí de 3 a 4 anos. Já as pensões aumentaram de 88 para 94. Em relação à parte financeira, nesse dado, né, posicionado em setembro, as arrecadações de contribuição, de acordo com o que estava sendo praticado, somavam um total de receita de repasse, né, dos servidores e da parte patronal de pouco mais de 2.374.000, frente a uma despesa de 2.696. Então, tinha aqui um déficit financeiro mensal de aproximadamente 321.000. Ter déficit financeiro nessa situação, e aí eu ressalto mais uma vez, não necessariamente é um problema, porque toda a Previdência, em algum momento, a sua receita de contribuição não vai ser suficiente para pagamento da despesa. Por isso que, no passado, precisaria ter sido acumulado um patrimônio, para, nesse momento, se utilizar o patrimônio para pagamento dessa diferença. O problema é quando esse patrimônio não é suficiente para isso. Aí a gente tem que adotar alguma medida adicional. E essa medida o município adotou lá em 2019, com a instituição desse aporte aqui, que no ano passado dava uma média mensal
de pouco mais de 774 mil. No entanto, aí, né, trazendo à tona o que foi comentado anteriormente, esse repasse aqui mensal do ano passado, de 774, espelhava o valor original que estava previsto no anexo da legislação municipal. Ele não estava sendo atualizado da forma prevista lá no seu artigo 6º. Lá no artigo 6º, no parágrafo 1º, diz que esse valor previsto lá no anexo, ele será atualizado de acordo com a variação do INPC e ainda acrescida da taxa de juros de 6% ao ano. A gente entende que a taxa de juros aqui até está de forma duplicada, porque a própria cálculo do aporte já traz a atualização pelos juros, mas o INPC não. Então, ao menos pela aplicação do INPC, deveria estar sendo realizado a atualização desse valor. Isso significa que somente do ano passado, esse valor de 774 deveria somar 1.081.000. As atualizações de 2019 até 2025. Por isso que a gente calculou naquela resposta um montante de 10 milhões, que representam a atualização dos valores previstos lá no anexo 1 da Lei 2.351 pela variação do INPC. E isso que está sendo, né, analisado junto ao município, que ele entende que não se deve, e o Edivaldo, juntamente, né, com toda a equipe, a gente comunicou isso ao Ministério da Previdência e estamos aguardando um posicionamento oficial deles, né, para verificar o cumprimento e quais as medidas necessárias para cumprimento integral da legislação. Mas o nosso entender, por estar previsto na própria lei municipal, caberia sim, né, deveria sim estar sendo feito essa atualização. Bom, em relação ao valor que já foi acumulado pelo Previjan, como o Edivaldo apresentou, o recurso financeiro constituído, ele soma aproximadamente 78 milhões, e o Previjan também tem direito a receber, no longo prazo, pouco mais de 31 milhões de saldo de acordos de parcelamento, né, recursos do passado que não foram repassados na data prevista, e o município fez um parcelamento desse débito. Então, o patrimônio total do Previjan atualmente, para pagamento dos benefícios, ele soma 109 milhões. Então, a gente vai na avaliação atuarial verificar quanto que, de fato, o Previjan precisaria ter de recurso. De acordo com essa massa de servidores, quanto que já precisaria ter acumulado de patrimônio no passado. É onde a gente estima, dentro da avaliação atuarial, o que a gente chama de provisão matemática. Provisão matemática, na ótica de um servidor, significa um aposentado hoje que tem 65 anos, quanto que o Previjan deveria ter de recurso investido no mercado financeiro para utilizar esse patrimônio mensalmente e pagar o benefício dele enquanto ele estiver vivo. E para o servidor ativo significa quanto que ele já deveria ter somado de patrimônio no passado até agora para considerar o que ele ainda vai contribuir, pagar o benefício quando se aposentar. Somando tudo isso, a gente estimou a necessidade de patrimônio do Previjan de 532.726.000. Ou seja, para cumprir o que está no artigo 40 da Constituição Federal, o Previjan precisaria ter em 31 de dezembro 532 milhões de patrimônio. Como a gente verificou, o patrimônio ele somava aqui, de acordo com dessas duas classificações, 109 milhões. Então, ele possui atualmente 423 milhões a menos do que ele vai necessitar para pagamento de todas as aposentadorias e pensões. Isso nos próximos 50, 60, 70 anos. É isso que a gente chama de déficit atuarial. É uma ausência de recurso no longo prazo. Eu tenho menos recurso do que eu vou precisar no longo prazo, durante toda a fase de pagamento do benefício. Apurado o déficit atuarial, o ente federativo, o município, juntamente com a Câmara de Vereadores, precisam instituir uma forma para equacionamento desse déficit atuarial. Isso o município fez lá em 2019, através da Lei 2.351. O problema é que os valores que estão previstos lá não garantem a integralização desse patrimônio. Se a gente for fazer a atualização de acordo com aquele artigo, o somatório dos aportes, eles vão representar 381 milhões. Ou seja, eu tenho 423 milhões faltando e a lei me garante um repasse adicional do município de 381 milhões. E sem aquela atualização, representa um montante de 262. Ou seja, os valores que estão previstos nessa lei não são suficientes para amortizar de forma integral esse déficit.
para trazer esse recurso que falta para o Previjan. Então, assim como a gente tem feito nas últimas avaliações atuariais, a gente apresentou um plano de revisão desse aporte, para aumentar o valor a ser repassado nos próximos anos, para garantir o equacionamento integral desse déficit. O que está previsto na lei para esse ano é um aporte mensal de R$ 1.249.000, de acordo com a atualização pelo índice de inflação. Para o ano que vem, a gente estimou a necessidade de R$ 2.018.000 mês, e assim crescendo um pouquinho mais a cada ano até 2060. Esse é o novo prazo máximo para equacionamento do déficit. A lei atual vai até 2048. Então, aqui, a gente traz um novo modelo de equacionamento do déficit, com novos valores a ser repartidos entre Prefeitura e Câmara, de acordo com o quantitativo de segurados de cada órgão, para buscar esse equacionamento do déficit do Previjan. Vai exigir, aí, ao longo dos próximos 2, 3 anos, um aumento considerável do repasse, para frear a utilização precoce daquele patrimônio, para, de fato, passar a sobrar recurso e investir no mercado financeiro e, assim, no futuro, conseguir pagar todas as aposentadorias e pensões. Então, nesse caso, fica a necessidade, né, pelo ente federativo, de encaminhamento do projeto de lei para adequação dos aportes a esses novos valores, obviamente, de acordo com seus limites, né, de gasto com pessoal e de responsabilidade fiscal. Ou, então, alternativamente a esse plano, a adoção... só aqui um comparativo desse déficit, né, que a gente relatou. Esse déficit vem apresentando consecutivos aumentos, de fato, pelos valores ainda estarem muito inferiores à necessidade. Então, como os valores repassados ainda é muito inferior ao mínimo necessário, esse déficit vem apresentando consecutivos aumentos, além de outras mudanças, né? Além disso, a gente tem aumento da expectativa de vida dos segurados, a gente tem revisões salariais, né? Mesmo que sejam apenas reposicionamentos, mas tem uma série de fatores que podem impactar nesse aumento, além da ausência de repasse necessário mínimo. Ou a adoção desse plano, ou o município também pode adotar alternativamente outras possibilidades para buscar o equacionamento desse déficit atuarial, que pode constituir, além desse plano de aporte, uma espécie de outra modalidade, que a gente chama de segregação de massa, que é um cenário alternativo, aporte de bens, direitos e ativos. Então, se o município tiver algum tipo de bem, seja imóvel, seja outro tipo de recurso, que possa transferir para a Previdência, é uma forma de equacionamento desse déficit atuarial, pode promover a adequação das regras de concessão, cálculo e reajustamento dos benefícios, e uma medida essencial, que já foi bastante discutida, promover o aumento da massa de contribuintes através de um concurso público para trazer novos segurados, normalmente mais jovens, e com custo previdenciário inferior, para garantir a sustentabilidade da Previdência. Então, o importante é que seja entendido o déficit atuarial e adotada alguma medida para o seu integral equacionamento. Nesse primeiro momento, a gente trabalhou nessa possibilidade de revisão desse plano de aporte, aí carece, obviamente, de adequação em lei desse novo plano de custeio suplementar, que fica a cargo, obviamente, do ente federativo fazer o seu encaminhamento. Então, senhores vereadores, muito obrigado. Passei bem rapidamente esses resultados. Agradeço a todos a atenção. Ficamos aí à disposição, tá, para qualquer esclarecimento necessário. Obrigado a todos. Boa noite. Gostaria de agradecer o professor Edivaldo, aí, presidente da Previjan, também o Tiago. Muito bem explorado aí, Tiago, explanado aí. A gente vê a facilidade que você tem de expor. Eu vou deixar a palavra franca aos vereadores que quiserem fazer algum comentário, ou se caso o senhor tem algo a concluir, fique à vontade. Sim, só fazer uma ressalva, o Edivaldo me lembrou que a gente chegou a fazer um estudo de impacto, em caso, até num cenário conservador, em caso da admissão de aproximadamente 600 servidores, né, caso o município faça um concurso e tragam 600 novos servidores. Esse concurso para 600 servidores representaria uma redução desse déficit atuarial de aproximadamente 40 milhões. Então, a entrada desses segurados promoveria essa redução de 423 para aproximadamente 370 a 380 milhões desse déficit. Ou seja, trazer novos contribuintes para a Previdência é uma forma essencial de buscar o equilíbrio. Tá? Então, a gente fez esse estudo internamente. Obviamente, precisamos aguardar a efetivação do concurso, a efetivação dos segurados, para a gente levantar os dados individualizados, né, de cada servidor admitido e atualizar esses estudos.
mas a gente vislumbra ganhos, né, consideráveis com a admissão desses segurados. Ok. Deixo a palavra franca aos vereadores que quiserem manifestar. Com a palavra o vereador, primeiro secretário Augusto Wagner. Eu só queria, Edivaldo, reforçar aqui a ideia do Tarcísio, que é judicializar, né, fazer cumprir a lei. O município ele gosta sempre de estar judicializando quando ele vê que ele tem direito. Então, se vocês têm um direito, a Previgent tem um direito, o município não está cumprindo, judicializa também, né? E os servidores da Previgent cobram do Edivaldo para ele judicializar aí, pessoal. Ok. Continua a palavra franca. Eu gostaria de parabenizar, viu, professor Edivaldo. Realmente, a gente tem visto essa preocupação do senhor em estar vindo a esta casa, de estar procurando saber como as coisas estão. Também o Tiago, às vezes que o senhor esteve aqui foi com muita propriedade. Hoje eu vi pelas redes sociais que vocês estavam na reunião com a prefeitura. E eu gostaria de perguntar ao professor Edivaldo, da conversa do senhor com o executivo, o que foi passado para o senhor, alguma perspectiva, o senhor poderia falar para a gente aí? Na realidade, eu não quis falar porque eu acho que o executivo deveria vir aqui prestar contas à sociedade. Porque se eu falar algo e não cumprir, nós mesmos, né, há pouco tempo, quer dizer, em junho de 2005, nós soltamos a matéria aqui no jornal de Luiz Cabrini. Então, uma foto, tem lá uma foto de toda a diretoria do Previgent, com assessoria jurídica, com todos os secretários municipais anunciando o concurso. Isso foi em junho de 2025. Nós estamos em junho de 2026, um ano, né? E até hoje não. E hoje pela manhã também esteve aqui, né? O senhor também poderia falar. Eles estiveram aqui, o doutor Jarbas esteve aqui com o Adilson e falou sobre o concurso. A fala deles é que vai realizar esse ano, né? Mas eu tive contato com a Cotec, está dizendo assim, que se não andar muito, muito rápido, que esse ano não se consegue mais fazer concurso. E eles pediram o seguinte, que vai enviar os projetos de lei segunda-feira aqui para a Câmara e que espera que os senhores aprovem esse projeto de lei com máxima urgência, em 2 reuniões possíveis, para conseguir fazer o concurso. Porque se demorar muito aqui também, a gente perde prazo lá. Foi isso que eles nos disseram. Eu acho importante, professor, o senhor ter feito esse posicionamento. 15 vereadores aqui nós temos na casa, presentes no plenário 14. Cada vereador aqui sempre esteve comprometido com Janaúba. Quem de fato tem acompanhado a Câmara na sua integralidade e visto o empenho de todos os vereadores, tem visto que aqui todos os projetos que chegam, eles vão para a comissão plenário. Então, chegando aqui o projeto, só pode ter certeza que nós vamos cumprir, né, João, o fluxo administrativo com muito respeito aos servidores e, sobretudo, ao Previgent. Haja vista o que o Tiago falou aí, muito nos preocupa. Um percentual de concurso vai impactar de forma acentuada para os próximos anos. Então, pode contar com essa casa legislativa, porque o nosso compromisso é com a nossa população, ok? Eu acho que o Iris quer falar ali. Então, para 600 pessoas vai diminuir o déficit atuarial de 40 milhões, por que não faz para mais de 1.000? Porque o estudo que a gente apresentou no ano passado foi para mais de 1.000 novos cargos, né? Então, é isso, a gente agradece aqui o vereador Samuel, que tem manifestado nas redes sociais, o nosso Américo, né, também tem manifestado nas redes sociais, cobrando o concurso. A gente agradece a todos os senhores aqui, a gente sabe do compromisso seus, eu não tenho dúvida que vocês vão fazer concurso, viu? Para abranger todos os cargos que existem. Eu confio sim, sargento, pode ficar, viu? Eu vou falar bem de vocês. Essa Câmara, realmente, eu sei que tem compromisso com o Janaúba. Ok, com a palavra, vereador Iris. Obrigado, presidente. Boa noite a todos os presentes aí. Eu realmente fiquei bem assustado com esses números, viu? E eu queria perguntar para o Tiago aí, o que de fato aconteceu? Porque um déficit de
340 milhões. Levando em consideração que a gente teria que ter 423 e a gente tem 70 e poucos, isso não foi criado nos 5 anos da atual gestão. Isso é um déficit de, eu imagino, de 2 décadas, talvez desde a criação. Aí, a prefeitura repassa hoje 700 e poucos mil. A solução imediata seria subir para 2 milhões e 100 no primeiro momento. Gente, vamos ser razoável. A prefeitura repassar 2 milhões é um valor alto. Eu não estou falando que o povo não merece, não. Pelo contrário, o povo merece. O que eu estou querendo saber é o seguinte: existe um plano B? Ou seja, o Previjan, ele realmente é viável? Não houve um erro no passado na criação do Previjan para chegar num déficit a essa altura? Não dá para a gente jogar a culpa no atual prefeito, ele tem 5 anos de mandato. Não dá. Eu sei que o pessoal está questionando, eu sou a favor do concurso, eu acho que o concurso tem que ter. Pera aí, só um minutinho. Pessoal, a gente conta com os senhores aí. Vereador Expor. Eu não sou contra nenhum de vocês, não. Eu sou servidor público a vida toda. Eu trabalhei na prefeitura por mais de 10 anos, concursado. Quando eu saí da prefeitura, eu fui para a Polícia Rodoviária Federal por concurso público. Eu saí da PRF, porque eu fui para cartório, é concurso público. Eu sei exatamente o que vocês estão falando. Eu sei do direito de vocês, mas está jogando uma culpa no atual prefeito, que é uma culpa de mais de 20 anos. E não é uma coisa que se vai se resolver de um ano para o outro, não. É por isso que é importante perguntar, tem um plano B? O Previjan realmente ele é viável? Porque ainda tem um detalhe aqui ainda. É cobrado de quem ganha salário mínimo 14%. Isso é um roubo. Não pode uma pessoa que ganha um salário mínimo pagar 14%, se no INSS paga 7 ponto alguma coisa. Isso aí o Previjan não está falando, mas isso aí o servidor, que é a grande maioria dos servidores da prefeitura que ganha salário mínimo, é quem está pagando a maior parte da conta. Está errado. Tem que ter uma correção disso aí, esse índice tem que ser abaixado. Ah, mas se abaixar vai aumentar ainda mais o déficit? Vai, mas tem que procurar uma solução para isso também. Então eu queria ouvir do Tiago aí, se tem um plano B, se tem uma possibilidade, não sei, vou só jogar no ar aqui, não me interpretem mal, mas de repente levar para o INSS para saber porque está parecendo aí que o Previjan não é viável, financeiramente falando, com um déficit de 423 milhões, que nós sabemos que é impagável na atualidade de hoje. Obrigado, presidente. Ok, com a palavra o Tiago. Ok, obrigado, vereador, pelo questionamento. Primeiro que a gente tem que entender a existência desse déficit atuarial, né? A existência do déficit atuarial não vem no curto prazo. O déficit atuarial é característico dos regimes próprios de previdência social, porque no passado, quanto da instituição, quanto da criação do regime próprio, de fato não foi instituído de uma maneira técnica esperada. E isso não porque foi instituído de uma maneira errada. Isso porque no passado não havia uma regulamentação específica, isso porque no passado não havia um conhecimento técnico específico. Então, todos, na prática, quando foram instituídos os regimes próprios, basicamente foram instituídos como é o INSS hoje. Eu simplesmente contribuí aquilo que eu precisava pagar naquele momento. E já foi verificado que esse sistema é inviável. Esse sistema ele não é possível de ser mantido. Assim como o INSS enfrenta grandes dificuldades, o regime próprio, se permanecesse sendo financiado, sendo custeado como é o INSS também, teria grandes dificuldades. Então, um ponto de partida dos regimes próprios foi como mudar esse sistema de financiamento. Como sair de um sistema que não foi criado para ser capitalizado, para guardar patrimônio, para um sistema plenamente capitalizado. Então, essa transição que é extremamente complicada. De um sistema inicial que não se guardou patrimônio e agora eu preciso guardar. Porque eu sei que no futuro eu vou ter mais aposentado do que servidor ativo. Então, se eu não guardar dinheiro, lá na frente eu vou ter dificuldades para pagar o benefício, como o INSS certamente vai ter, e aí vai vir, no caso do INSS, mais reformas da Previdência, benefícios, quem sabe até inferiores ao salário mínimo. Por isso que a contribuição do segurado para o Previjan, por norma federal, já é superior à contribuição do INSS. Porque aqui prever benefícios melhores
mesmo que talvez não condizentes com a expectativa do servidor, mas muito melhores do que o INSS, né, e períodos de contributivos inferiores. Então, por isso, a contribuição do segurado já foi adequada para 14%, não por opção do município, mas por imposição do governo federal, visando essa necessidade de busca do equilíbrio do Previjan. E esse déficit atuarial, ele de fato não é de responsabilidade da atual gestão, mas a atual gestão é responsável por buscar uma forma de equacionamento desse déficit. E aí a gente trouxe todas aquelas possibilidades. De fato, a gente entende que sair de um aporte que hoje está na casa dos 800 milhões, mas que já precisaria ser de 1,2 milhão com as atualizações, para mais de 2 milhões no ano que vem, a gente sabe que isso pode comprometer o investimento do município na sociedade, vai comprometer os impostos pagos pela sociedade. Então, de fato, a gente precisa conjuntamente buscar outras medidas, que foram aquelas que a gente vem discutindo. A necessidade de concurso público para minimizar esse aumento de recurso, a possibilidade de verificar aporte de bens, direitos, de outros tipos de ativos para a Previdência. Uma parte pontual já foi feita, então os novos concursados que entrarem já entram com regras de aposentadorias atualizadas. Então, existem diversas situações que a gente precisa sentar, discutir e implementar na prática. Então, esse cenário que a gente trouxe de aumento de mais de 2 milhões para o ano que vem, é considerando a não implementação de nenhum outro tipo de medida. Por isso que estamos aí, há alguns anos, batendo nessa porta. Precisamos trazer novos segurados, fazer concurso para minimizar esse impacto. Agora, caso isso não seja implementado, aí, de fato, não tem para onde fugir. A gente tem duas formas de equacionamento do déficit. Eu reduzo a despesa futura, como foi previsto aqui com a reforma da Previdência para quem ingressar a partir de agora, ou eu aumento a receita do Previjan. Aí, como aumentar a receita, a gente tem que trabalhar todas as medidas possíveis. Uma delas é o aumento do aporte. Caso implementada outra em conjunto, aí a gente pode revisar toda essa estrutura. Mas precisamos ter uma definição, ter um start, iniciar esse processo. Ficou alguma questão em aberto? Não, acho que o senhor esclareceu bem aí, isso é importante a população saber, né, que o prefeito atual ele precisa realmente buscar uma solução, mas é importante saber que isso aí é uma carga de muitos anos, né, já há mais de 20 anos, e só lembrando também que talvez não tenha ninguém aqui presente que é mais fã de concurso público do que eu, mas só lembrando para a população que o concurso público ele não resolve a situação do Previjan, que entra 600 pessoas agora, daqui a alguns anos é 600 pessoas para aposentar. Ele apenas joga esse problema para frente. E esse problema ele vai continuar. A solução não é tão simples assim, é só fazer o concurso público e resolveu, não. Tem um déficit de mais de 400 milhões. Então, é importante saber que o pessoal está lutando aí para tentar resolver isso, e a gente precisa estar atento, mas eu confio no nosso executivo, eu tenho certeza que eles estão fazendo a parte deles, e tenho esperanças que no futuro próximo aí a gente tenha uma solução mais viável. Agora, eu continuo falando, é necessário talvez repensar um déficit de mais de 400 milhões de reais, talvez o Previjan não seja viável financeiramente. Obrigado aí, presidente, obrigado a todos. Ok. Gente, mais uma vez, professor Edivaldo, também Tiago, muito obrigado aí pela apresentação oportuna e necessária. Fique à vontade para as considerações finais. Obrigado, agradeço a todos. E só corroborando a fala do vereador, né, de fato o concurso não vai resolver o problema, né, como a gente comentou, ainda restará um déficit superior a 300 milhões, então é uma das medidas, mas não a única, sem dúvida alguma, né, corroboro bastante. E é aquilo, buscar resolver o problema do Previjan é a melhor alternativa. Voltar para o INSS, do ponto de vista financeiro, fica muito mais caro do que buscar medidas para estruturar o Previjan. Isso, sem dúvida alguma, e sem dúvida também é muito pior para os servidores. Ok? Muito obrigado a todos. Boa noite. Ok.